Pessoal, então boa tarde a todos. Então vamos hoje, com alegria, dar continuidade ao nosso estudo. A gente está lendo e refletindo o livro Jesus e Atualidade, psicologia de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A gente está no primeiro capítulo, Jesus e Desafios. E vamos elevar nosso pensamento a Jesus, distrair, mestre e amigo. De trabalho. E ele os melhores a serviço de teu reino. Murilo, você tá travado. É só para mim, gente? Não, eu achei que era o meu, então é o dele. Eu também achei que era o meu. Também. Vamos esperar ele terminar, aí eu acho que ele vai cair. Se eu destravar a câmera, melhora? Melhora. A gente não estava ouvindo nada. Que Jesus possa nos iluminar, abençoar e trazer para nós uma boa reunião. Que assim seja. Pessoal, então eu vou ficar com a câmera desligada. Pode ser? Tá todo mundo me escutando? Beleza. Do lado de desafios. Na primeira parte desse capítulo, a gente refletiu um pouco sobre o nosso processo de evolução espiritual. Espíritos encarnados no mundo de provas. Murilo, tá travando bastante. Pode ser, gente, por causa da internet, porque está muito ruim. Você quer que eu faça uma leitura inicial? Olha se melhorou. Para te ajudar? Aí, enquanto isso, você tenta sair e entrar de novo, alguma coisa assim? Melhorou? Eu troquei a internet. Melhorou um pouco. Jeane, você está com o seu texto? Tô sim. Você pode fazer para a gente, então? Porque aqui Esmeralda está sem luz, sem internet, sem nada direito. Pode? Posso, vou fazer a leitura e a Rose também está pedindo para entrar e ela não está conseguindo. Vamos lá, gente. Que Deus nos abençoe nessa tarde, enquanto o Murilo resolve o problema lá. Vamos fazer uma leitura inicial. A gente está estudando o livro Jesus e Atualidade, do nosso querido Divaldo Franco, pelo Espírito das Joana de Ângeles, e hoje nós vamos continuar o estudo Jesus e Desafios. Vocês lembram aonde a gente parou na sexta-feira? Michele? Foi no parágrafo 13. Tudo na vida são desafios às resistências. Certo. Então, vamos continuar a leitura. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia degrada a energia que tende à consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos
são testes constantes para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir, a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sobre pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Essa é a leitura inicial do nosso estudo de hoje. Um breve comentário aqui, gente. Nós podemos perceber que a Joana de Ângeles vem nos dizer que tudo que vamos fazer num ponto inicial, vamos sempre encontrar desafios à nossa frente. E eu me lembro de Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos dizendo que, mesmo para a semente que é plantada na terra, para ela também ocorrem vários desafios. Mesmo que ela queira, né, germinar, ela vai enfrentar o desafio da escuridão, da insegurança, que ela vai enfrentar o desafio do calor, da chuva incessante, e que mesmo assim ela seguirá o seu instinto, porque é destino dela desabrochar e se tornar um dia árvore. Eu faço esse comentário porque me lembrei aqui da Joana dizendo das questões da entropia, das questões dos batimentos cardíacos, quanto desafio para poder empurrar o sangue e manter a resistência dos músculos, né? E nos manter vivos durante todo um período. Então, diz a nossa querida Joana de Ângeles que nós sempre vamos caminhar para o nosso destino e que esse destino é a felicidade, mesmo que seja gerado à custa de muito sacrifício. Murilo, a palavra é sua. Vamos ver aqui se vocês vão conseguir me escutar. Quando a Joana inicia falando que tudo na vida são desafios às resistências, a gente pode entender que o que é a resistência? Quando eu tenho resistência em falar de um assunto, é porque o conteúdo daquele assunto ele é doído para mim. Ele me faz entrar em desconforto. Normalmente, a resistência se torna um mecanismo de defesa do nosso ego para não entrarmos em contato com aquilo que nos faz sofrer. Então, todos os desafios que nós passamos na vida nos leva a estar em processo de enfrentamento para as nossas dores emocionais e espirituais. Desta forma, a Joana fala para a gente que existe uma forma de aferição do grau da desordem que as nossas resistências podem fazer com a nossa individualidade humana. Porque todos nós fomos criados para estar em um processo de harmonia entre nós, de vivermos de uma forma saudável, com uma lei de sociedade que nos faz fraternos, com uma lei de progresso que é imperativo ao espírito que encarna, reencarna, a cada momento, né, dessa sua longeva condição de espírito imortal. Mas existe ali uma
numa entrelinha da Joana, falando que todos nós vivemos para estarmos em equilíbrio. O que na psicologia a gente fala de uma viver um período de homeostase. Então, quando eu tenho o meu equilíbrio conquistado, tudo aquilo que me defronta e que me tira da zona de conforto, ele é para mim um desafio. A tendência natural é criar uma resistência contra o novo, contra o desconhecido, frente a alguém que não pensa como eu, frente a alguém que me pede para ter atitudes que normalmente eu não teria. Mas percebam que o equilíbrio, toda vez que ele é rompido, ele me pede movimento. E é justamente desse movimento que nasce o progresso do espírito. Porque se nós não estivéssemos incomodados com a lei de Talião, no olho por olho, dente por dente, a gente não teria passado pela lei do Cristo e não estaríamos na doutrina consoladora. Se a gente não tivesse ficado incomodado com a crucificação de Jesus, ainda não estaríamos reconhecendo ele no hoje como o Messias, como aquele que viria para instaurar o reino dos céus em nosso planeta. Então, toda vez que a gente tiver em equilíbrio, e esse equilíbrio nos levar à inércia, ele precisa ser ferido. E ele é ferido pela luz do Cristo, que traz nova visão sobre o nosso contexto e nos mostra novas oportunidades de trabalho. É por isso que Jesus fala sempre que ele trabalha e o Pai trabalha até hoje. Depois, a Joana reflete sobre o processo de harmonia que existe na criação de Deus, no corpo humano, para nos fazer refletir que a nossa vida, dentro de um contexto dinâmico, ele precisa ser entendido como algo complexo. A psicologia social tem um termo que eles falam assim, olha, nós somos seres biopsicossociais. O que isso quer dizer? Que a nossa formação, a nossa constituição enquanto pessoa, passa por um processo biológico. Tanto é que as nossas enfermidades, normalmente, nos tiram o equilíbrio, nos fazem preocupar, nos fazem movimentar, ir a um médico, a um terapeuta. Quando a gente entende que, além de físico, nós temos uma dimensão psíquica, a gente entende que o sofrimento emocional, o sofrimento mental, ele faz parte da nossa constituição e que a gente precisa de ter atenção, porque todos nós temos uma psique que fala da gente. E às vezes a gente vai estar em épocas muito felizes e tudo tranquilo, e tem época que a gente vai estar, para falar bonito, desesperado. E aí? Será que eu, com o físico maravilhoso, saudável, e meu psíquico doente, eu estou em equilíbrio? Eu estou saudável? Não. Então, a gente tem a dimensão biológica, psíquica e social. A gente está inserido num contexto. Esse contexto, ele fala sobre nós, ele fala de cada um de nós. Então, vai adiantar eu estar com o meu físico saudável, a minha mente saudável, dentro de uma relação violenta, de um contexto social doentio? Não, porque o outro fala de mim. A relação que eu tenho com o mundo externo, ela reflete no meu interior. Por isso que Kardec fala que não adianta a gente querer viver como um eremita no alto de um monte em oração, porque na nossa relação com o outro é que somos humanizados.
Então, a gente tem o aspecto social que também interfere na condução da nossa vida frente aos desafios. Mas quando a gente vai para o contexto espírita, a gente ainda tem mais uma dinâmica. Nós somos espíritos encarnados. Então, nós temos uma dimensão extrafísica que influencia o meu estar no mundo. O meu ser no mundo é influenciado pelo espírito, pela dimensão espiritual. Por isso, Kardec fala que os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos. E como que a gente pode olhar isso? Olha, em um momento de desafio, num momento em que nós nos reconhecemos como espíritos, nós temos no mínimo 4 dimensões para a gente se avaliar: biológica, psíquica, social e espiritual. Somente um deles separadamente não é garantia do nosso bem-estar. O nosso bem-estar engloba isso tudo. Por quê? Porque somos um todo. Nós não somos fragmentos de nada. O Murilo é uma individualidade. A Michele é outra. A Marina é outra. O Tom é outro. E assim a gente vai. Eu não me confundo com o outro. Eu não sou uma parcela de Deus. Eu sou o Murilo. Não há confusão entre criador e criatura. E o progresso para os espíritos se torna inevitável, não por nossa causa, mas pela bondade do Pai. Fomos criados simples e ignorantes, tendendo ao progresso, onde nada pode nos fazer retroceder. Nós podemos paralisar, retroceder não porque o Pai não deixa. Porque aquele que é a conquista do Espírito, ao Espírito pertence. E a conquista única que pertence ao Espírito é o seu crescimento moral, espiritual, intelectual, valores que não nos saem, que não se perdem ao longo de encarnação a encarnação. E para que a gente encarna, então? Para ser feliz. Que a felicidade é o ponto final. Para que nós estamos nessa loucura de viver um desafio, viver outro, muda daqui, muda para lá, convive com pessoas que tem hora que a gente se pergunta, meu Deus, será? É. Isso tudo, qualquer que seja a circunstância, a gente precisa de voltar o nosso pensamento. Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para ser feliz. Ah, mas a felicidade não é desse mundo. E não é mesmo. A felicidade plena? Não. Vai ser conquista do espírito que passa pela regeneração. Mas hoje nós já gozamos de uma parcela de felicidade. Então, que sejamos espíritos que consigam acessar esta parcela de felicidade. Jeane, você lê mais um pouquinho para a gente? E, gente, quem quiser comentar, fica à vontade. Não é aula, não. Sim. Murilo, eu queria só comentar que na questão 607 do Livro dos Espíritos, eles falam justamente isso que você disse sobre a individualidade. Kardec pergunta assim, parece assim que a alma teria sido um princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E aí a espiritualidade responde, não dissemos que tudo se encandeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. E aí você foi falando e eu falei, meu Deus, é verdade, nós vamos nos tornando cada vez mais complexos, né? Hoje a gente toma conta e nos
nós, de certa forma, nos responsabilizamos pelas nossas células, pelo nosso corpo, né? Pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Então, cada vez mais, a gente vai se integrando no universo, mas de forma mais complexa. Acho que ficou muito lindo isso que você falou da questão da individualidade. Obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Oi, Rose. Seu microfone está desligado, Rose. Eu disse boa tarde e eu estava aqui pensando a respeito da lei do progresso, né? Que você estava acenando assim de longe para a gente, dizendo: olha, é natural que a gente passe por ciclos, por fases mais difíceis, menos difíceis, mas nós vamos vencer. O projeto nosso aqui é da felicidade, é de crescer, não adianta querer se isolar. Vamos ficar junto, porque é junto que nós vamos vencer essas dificuldades. E aí, na questão do Livro dos Espíritos 784, ele diz assim: a perversidade do homem é bastante intensa, né? Porque a gente vê a perversidade no outro, a gente vê dificuldade no outro, né? E ele diz assim: não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Então, quando a gente olha por todas essas dificuldades que nós enfrentamos no mundo, às vezes a gente até pensa: meu Deus do céu, onde que nós estamos avançando? Quando é que nós vamos conseguir essa possibilidade aí de ser melhor, aí, de fazer coisas melhor? Aí a resposta dos benfeitores espirituais, eles dizem assim: engana-te, observa bem o conjunto e verá que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhes compreender as necessidades do bem e das reformas. Quando você disse assim, ó, quando a gente percebe onde é que a gente está falhando, é ali que nós temos que fazer o retorno, não é, Murilo? Então, se eu percebi que por que está tão difícil, o que é que está difícil, será que só as pessoas que estão do meu lado são difíceis? Será que é só o outro? Ou eu também tenho que me ver nesse contexto, né? E o que é que eu estou fazendo? Eu estou voltando para trás? Eu estou tentando fazer alguma coisa? Não é? Então, eu achei assim também que foi bem legal essa colocação que você fez para nós. Obrigada, viu? Você falou uma coisa interessante, né, Rose? Aonde a gente está falhando é onde eu preciso retornar. Então, que oportunidade a gente que se faz necessária é identificar aonde a gente está falhando. Esse é o desafio, né, Murilo? E por isso que a gente fica dentro de uma fraternidade e faz um grupo. Para se tornando fraternidade, a gente ajude um ao outro a reconhecer. Verdade. Oi, Tom, você levantou a mão. Seu microfone está desligado, Tom. Abrir aqui. Hum. Eu queria pegar um gancho aí no que a nossa irmã Rose trouxe, que eu achei bem legal. E quando ela comenta da maldade que ainda insiste em reinar, e só trazer um comentário que eu acho que pode ser pertinente. À medida que nós vamos alcançando a compreensão entre o bem e o mal, nós vamos percebendo que o mal não existe. Que tudo é uma corrente que nos leva ao conhecimento, à evolução e à progressão. E que o foco que nós damos no nosso entendimento hoje para algo que, entre aspas, nos machuca, nós deixamos de perceber o quanto ele nos favorece na nossa continuidade como criaturas espíritas.
E muito. Acho que com a frase do Tom eu podia ter vestido a carapuça e ido embora. Que isso, gente? Ô, Jane, Excelente o que o Tom falou. Eu me lembrei, uma vez assistindo um estudo, a pessoa perguntou assim: o que vamos fazer nesse mundo de transição? Está tão difícil. E aí o orientador disse assim: mas se nós percebermos, nós sempre estivemos em transição, porque para evoluir, para progredir, a gente sempre vai passar por algo novo. Então, as crises, elas nos ajudam, né? E, de certa forma, estamos sempre em crise, porque a cada passo é um mundo novo. Então, eu gostei muito da posição do Tom em relação à questão do progresso e da Rose também. Parabéns, Rose. Essa questão do livro dos Espíritos é muito relevante. maravilhoso. Ô, Jane, você pode. Giane, é a última frase aqui, né, do texto, que ele diz assim: no progresso, a evolução é inevitável, e a felicidade é o ponto final. Então, eu não quero entender assim, ponto final, o dia que eu for puro espírito. Eu quero dizer assim, que a felicidade é o ponto final, quer dizer, seja feliz. Seja feliz apesar dos pesares. Verdade. Tem um espírito chamado George, na Revista Espírita de 1860, ele faz um comentário sobre os espíritos puros. E aí ele fala que os espíritos puros, mesmo chegando a essa categoria, ainda estão descobrindo Deus. Eu achei tão interessante, porque a gente já quer saber tudo, né? Ainda temos um longo passo pela frente para poder identificar Deus e senti-lo. Então, deve ter muita coisa ainda para a gente poder descobrir, e cada vez mais esse sentimento vai se tornando sutil, né? Deve ser muito interessante, muito renovador saber que ele sempre vai estar diferente perto da gente. O Tom levantou a mão. É só mais uma questão aqui que eu achei que vale a pena a gente comentar diante de tudo que está sendo falado aqui, que está sendo muito bem colocado. Como premissa para o nosso entendimento, acho que se nós aderirmos à frase de que se nosso Pai Celestial é todo amor, tudo o que ele faz, ou tudo o que ele fez, tem que ter um objetivo amoroso. Essa premissa define o foco que nós precisamos dar na nossa existência. Linda colocação. Se não tiver essa finalidade amorosa, já vira uma boa forma de discernimento, né? Daquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Vamos continuar o texto, gente? Vamos lá, então. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado nos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina à altura e o volume máximos, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios, embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera.
Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência, não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Se tu, aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Joana de Ângeles, ela é muito profunda nas palavras dela. E às vezes a gente tem que ir devagarzinho para a gente poder fazer igual a gente está fazendo, conversar. Porque ela fala dessa parte como uma necessidade de identificar o que já fomos capazes de deixar para trás. Às vezes a gente fica tão afoito na conquista que o nosso espírito precisa que a gente esquece de valorizar a conquista já feita pelo nosso espírito. E toda conquista espiritual necessariamente nos pede a renúncia de um comportamento, de um pensamento cristalizado, de uma falsa verdade estabelecida, porque crescer é ter a coragem de reedificar. Transformar é a coragem de reforma de nós mesmos. E é por isso que ela fala que o crescimento de qualquer ideal é resultado de estágios inferiores vencidos. Gente, quantos estágios inferiores já vencemos nesta encarnação? Sabe quando a gente antes olhava para uma pessoa e só de olhar para ela parecia que ela era nossa inimiga? E a gente vira e fala assim, não, parece que meu santo não bateu. Gente, coitado do santo, tem nada com isso. E aí a gente olha e depois a gente transforma essa antipatia nata em amizade, em companheirismo, em confiança. Então a gente é capaz, sim, de deixar para trás muita coisa. Tanto é que a gente já deixou e está aqui hoje. Oi, Luiz. É que você falou disso de você olhar para a pessoa e olhar para a cara dela, e isso acontece muito comigo. Tipo, eu não conheço a pessoa tal, eu olho e falo, não, essa pessoa é esquisita. E já aconteceu, tipo assim, depois de alguns dias, eu ver que a pessoa, tipo, ficava falando mal dos outros, coisas assim. Aí, tipo, normalmente essa minha intuição é certa, sabe? Aí eu fico com raiva da pessoa mesmo sem conhecer. E aí você pode usar essa intuição para outra coisa. Porque às vezes o que te pede é o exercício da caridade.
Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece o conceito de caridade. E ele começa nos dizendo que caridade é a benevolência com a imperfeição alheia. Porque quando algo nos incomoda, é porque alguma coisa daquela pessoa reflete muito a verdade de quem sou. E ao invés, então, de me distanciar, eu deveria me aproximar. Para que, junto com a pessoa, a gente passe pelo processo de transformação. Porque ninguém reforma sozinho seu próprio espírito. Olha a figura que a Joana coloca. Essa sequoia que ela coloca é uma árvore de dimensões enormes. Ela chega a atingir mais de 100 metros de altura. Mas ela cresce célula a célula. Não é mágica, é um processo. Quanto tempo ela vai demorar para chegar nessa altura? Não é o caso. Porque a natureza dela permite alcançar essa altura. A nossa natureza espiritual nos permite chegar muito além. Em quanto tempo? O tempo que nos for necessário. Porque o Pai nos deu esse tempo. Porque depois de criados, nós não morremos. Vamos, a cada encarnação, tendo novas e novas oportunidades. Não para serem desperdiçadas, mas para serem utilizadas com muito amor e muita responsabilidade. E aí ela coloca assim, e da mesma forma que essa árvore cresce a molécula, célula a célula, o universo também. Às vezes a gente fica... Há pouco tempo a gente estava conversando num grupo de amigos espíritas, eles estão falando, gente, será quando que acaba esse mundo de provas e expiações? Que chega. Não é possível. Aí um outro colega falou assim, uai, depende. Você não precisa mais nem das provas e nem das expiações? Ele precisa. Então o mundo não vai acabar por sua causa. Não vai acabar esse processo por sua causa. Porque até que a última ovelha da casa do Pai não pode ser desconsiderada. Então, para que essas necessidades de provas e expiações diminuam a sua necessidade, diminuam a forma corriqueira com que se apresenta, precisa do espírito que passa pela prova e expiação se transformar. Porque a gente busca muito facilidade. Hoje chegou uma pessoa aqui em casa, em um sofrimento muito grande. E ela falou, Murilo, faz uma oração para essa coisa acabar rápido. A gente hoje tem tão pouca resistência à dor. A gente acha que o mundo se resume em 30 segundos de uma rede social, de um vídeo curto, de facilidades imediatas, que a gente está desaprendendo o valor do tempo e a graça da espera. A gente quer tanto o resultado final que a gente não vê beleza no caminho, no percurso. Mas Joana nos lembra que nem toda facilidade é sadia ao espírito. Tem facilidade que é exatamente o veneno de nossa alma. Às vezes a gente quer facilidade. Quem de nós nunca fez assim? A gente podia tanto ganhar na Mega Sena. E aí a gente, muito caridoso, fala assim, eu até ajudava a casa espírita. Gente, para. Quem de nós teria condições hoje de ganhando essa bolada de dinheiro, fazermos somente bom uso desse dinheiro, criar somente bons frutos, trazer um progresso moral associado ao grande valor que esse dinheiro tem? Então seria uma facilidade que nos levaria talvez para o buraco, e não para a melhoria do espírito. Porque ser rico é uma prova muito grande. Você tem que fazer bom uso da riqueza.
Por isso que Jesus fala que era mais fácil passar, né, uma corda no, né, que fala o camelo, que é aquele sisal grosso, no fundo da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Porque muito poucas pessoas que passam pela facilidade do dinheiro conseguem fazer um uso devido com a responsabilidade espiritual que lhe compete. E quando a gente olha para a vida do Cristo, ele não foi alguém de facilidades na vida. E Joana fala que ele teve um suceder incessante de desafios. A concepção de Jesus já foi um desafio, você imagina? Jesus, quanto que ele teve que trabalhar seu espírito para que ele pudesse encarnar em um corpo físico tão rudimentar para um espírito da grandeza dele? Qual deve ter sido a preparação grandiosa desse espírito para a sua encarnação? O desafio da incompreensão de Jesus na infância, quando ele fica no templo e quando José e Maria voltam, que fazes aqui, meu filho? Mas não deveria eu estar na casa do meu pai? Porque para ele era claro que o lugar dele era um lugar de intimidade com Deus. Mas quantas vezes ele foi incompreendido? Jesus viveu a experiência da não facilidade para nos mostrar que os nossos desafios não são ao acaso. Porque quando a gente vê que Jesus convive com os desafios, ele nos motiva a viver os nossos desafios à luz de sua verdade. Não sei se vocês já leram um livro que chama Ave Luz, do médium João Nunes Maia, um médium mineiro aqui de BH, pelo espírito, não é o Miramês, se eu não me engano, é o Shaolin. Eu esqueci o nome do espírito que psicografa essa obra. E esse livro, Ave Luz, eles são histórias cotidianas de Jesus com seus discípulos. Gente, esse livro, para mim, ele é a experiência dos desafios que Jesus viveu com aqueles que eram mais próximos, como coloca Joana, com a sua família, com seu meio social. Então, Jesus não experimentou facilidades como um processo encorajador para cada um de nós que o seguimos, de vencer e de vivenciar de forma cristã, os desafios que temos. Porque o processo de salvação, a Jeane colocou, é pelo Espírito Shaolin mesmo. Obrigado, Jeane. Porque o processo de salvação do Cristo é muito além de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Paulo fala que a salvação da alma se dá pelo reconhecimento de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Mas reconhecer Jesus pelo espírito de grandeza que tem, como guia e modelo da humanidade, não nos salva sem o comprometimento de vivermos dia a dia a sua palavra. Porque a sua salvação passa pela autorresponsabilização para a conversão de nossos espíritos, e não somente de dizermos e batermos no peito que Ele é o Senhor de nossas vidas. Porque aquele que é Senhor nos tem a seu serviço, ama a sua obra, difunde a sua obra, mas principalmente dela participa e dela se nutre, dela vive. Então Jesus, no madeiro da cruz, ele não nos leva direto ao céu, não. Ele nos leva ao caminho para que a gente trilhe na conquista espiritual das nossas verdades espirituais. Ele não faz o serviço no nosso lugar, ele nos motiva a caminhar.
mas lado a lado conosco. Como um dia teve com os discípulos de Emaús, Cleofas e o outro sem nome, que andando pelo caminho de Emaús, partilhava da experiência e das histórias dele. Jesus caminha conosco na construção do projeto de salvação individual que nos compete, como um grande companheiro e amigo, descrucificado, como a gente viu lá na introdução desse livro, para que a gente supere as nossas fragilidades. Porque, indiferente do que Jesus viveu, ele permanece enfrentando todos os desafios, íntegro, sem ira ou medo. Que a gente possa experimentar, diante dos nossos desafios, a vivacidade do Cristo, para que não nos deixemos perturbar o coração, mas que, olhando para Ele, experimentemos a mansuetude de um coração que nos chama para adentrar as verdades espirituais. Porque tudo no mundo mudou desde que ele aqui pisou. Não os valores que motivaram a sua encarnação. Porque aquilo que é obra de Deus não se nega, não entra em confronto, mas progride, supera, cresce, prospera, faz-se novo. E lá no final, Joana de Ângeles deixa para nós uma lista de aconselhamentos. A Rose fez uma lembrança aqui no chat para a gente, assim, olha, cada um conduz sua cruz. É aquele levanta e anda que Jesus falava ao coxo. E Diane nos lembrou, mar calmo não faz bons marinheiros. Assim dizia minha mãe pela manhã, ao me acordar para a aula. Porque na turbulência, no balanço do mar, que a gente vê e experimenta aquilo que já foi conquistado pelo Espírito. Mas lembremos que o mar calmo pode nos trazer inércia, mas o mar parado, ele não tem vida. Diante de uma tempestade, Jesus acalma o mar e os ventos, porque só experimentamos a tormenta e o desafio que nos impele ao progresso. Porque se fomos criados para sermos felizes, confiemos no Pai, que aqui nos deixou encarnar com todo o amor, porque Ele jamais nos colocaria aqui para sofrer. E olha o aconselhamento de Joana. Enfrenta os desafios de tua vida serenamente. Porque diante do desafio, perder a calma não é resposta, não é solução. Às vezes, é criar um novo problema, um novo desafio. Então, acalma o coração. Não aguarde comodidades que não merece. E aí, essa aí dói lá no orgulho. E porque a gente vai ter somente a comodidade que já fizemos por onde. E aí eu fico olhando para a vida de um Chico Xavier e me pergunto qual comodidade que um homem daquele teve. Ele não teve carro, ele não teve vida de luxo, nunca viveu numa mansão, criou sobrinhos, viveu com as irmãs, foi caluniado, sofreu perseguição,
Sim, um Chico, com toda a sua grandeza espiritual, não teve essa comodidade aos olhos humanos. Como posso eu, tão pequeno e tão frágil, querer gozar de uma comodidade que ainda não mereço? E aí ela vai dando, né? Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na sua ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e aclareia as sombras. Gente, às vezes, a gente que está aqui sexta-feira, 4 horas da tarde, nesse calor danado, falando de Jesus, lendo a obra espírita, o nosso papel é pegar essa lâmpada e acender para que outros possam ser clareados pela luz do Cristo. Não pela luz nossa. A nossa ainda é tão fraquinha. Mas levar a luz que irradia, aquela luz que tem condição realmente de ser direcionadora, que é a do Cristo. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o. Olha que ela coloca assim, no imperativo. Segue-o. E nunca te detenhas ante o desafio para o teu crescimento espiritual. Porque assim a gente vai vencer também. É um processo de lógica. Mas vencer numa ótica espiritual. Porque se não for na ótica espiritual, parece que essas palavras não têm sentido. Diante dos nossos desafios, seguirmos a Jesus é um caminho seguro. E não reclamemos. Não vamos nos esmorecer. Porque todo desafio é uma grande oportunidade para o crescimento e educação espiritual de cada um de nós. Meus irmãos, alguém quer fazer algum comentário, trazer algum esclarecimento? Oi, Jeane. Oi, Murilo. Eu me lembrei de Paulo, nesse momento aqui, tão esclarecedor, né, com essas sugestões da Joana. Paulo seguia para Roma, de navio, né? E no meio do caminho, o navio começou a apresentar problemas, principalmente por causa de uma grande tempestade. Claro que toda a tripulação estava desesperada, nervosa, corria para todos os lados, não sabia o que fazer. Mas Paulo permanecia íntegro, em paz. Como a Joana fala aqui de Jesus, nas reações que ele tomava diante dos desafios. Paulo já sabia, pela espiritualidade, que ele chegaria a Roma vivo. E ele sabia também que a sua missão provavelmente terminaria em Roma. E por esse motivo, a sua confiança era grande e sua fé era tamanha que ele não perdeu a sua paz. Parecia que naquele momento, depois de diante de tantas dificuldades pela qual ele passou na sua vida, nada mais podia te tirar a paz. E eu acredito que é esse o caminho que a gente tem feito durante a nossa vida. Nós precisamos aprender a não permitir que nada que aconteça no mundo exterior nos tire a paz. Precisamos nos conhecer, vencer as nossas dificuldades, para que a gente possa caminhar com essa fé, com essa confiança que Paulo, ali naquele momento, demonstrava a todos. E não teve dúvida, né? O navio sucumbiu, ele conseguiu vencer as dificuldades e conseguiu chegar a Roma. É essa mensagem que eu quero passar aqui, diante disso que foi falado aqui, e eu me lembrei de Paulo. Nós precisamos ter calma por causa disso, para que a gente entenda que é o passo a passo que vai nos fortalecendo e que vai nos permitindo entender que as provas virão, que as expiações também poderão vir, mas que a gente não pode perder a paz,
para que a gente consiga enxergar melhor as respostas, né? Porque no desespero não dá para ver nada. É isso. Muito obrigada. Mais alguém quer trazer algum esclarecimento, algum questionamento sobre a temática? Oi, Luiz. É que no começo, eu não lembro, mas a pessoa falou assim que, na verdade, não existe mal, né? Aí eu lembrei que o Santo Agostinho, ele falava exatamente isso, que, tipo assim, o bem é uma escala como se fosse temperatura, né? Tipo, Sim. que não existe o frio, tem o mais e o menos quente. Aí que com o bem é assim também. Tem o maior quantidade de bem e o menor. E que essas pessoas que não conhecem o bem são as pessoas que não estão esclarecidas, né? Não conhecem a luz de Deus, como eles falam. Essa questão da filosofia de Santo Agostinho, eu acho que ela é tão linda na questão sobre o mal, que eu acho que é por isso que ele volta como espírito na obra de Kardec, em vários textos psicografados, para aprofundar a sua obra e nos trazer esse conhecimento. De que o que a gente considera mal, nada mais é do que ignorância. O que a gente considera mal é a ausência do despertamento do espírito. Mas o mal, ele não tem lugar de existir porque Deus não o criou. É lindo ler Santo Agostinho por isso. E é bonito quando a gente compara com as psicografias dele, Luiz. Depois, um bom comparativo aí, se você gosta das obras dele, é fazer esse jogo de estudo aí. Meus irmãos, estamos chegando ao fim. Alguém se habilita a fazer a nossa prece para encerrarmos nosso encontro? Ou por livre e espontânea pressão a gente vai escolher alguém? Né, Rose? Vamos lá, então. Eu estava quietinha, né? Porque você me pediu semana passada, eu falei, não pode ficar repetindo muito, né? Mas vamos lá. Vamos acalmando o nosso coração, buscando a figura do nosso querido Mestre Jesus, a sua presença amorosa, para nos sustentar nesse momento e nos momentos de desafios da nossa vida. Agradecemos a presença dos benfeitores espirituais que nos acompanham, que amparam, né, neste trabalho. E, confiantes, nós recorremos à sua proteção e às suas bênçãos. A todos nós, possamos estar sintonizados, conscientes, comprometidos em construir o reino de Deus em nossos corações. Coragem e fé é o que sempre necessitamos. Que a sua paz, Divino Mestre, se faça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.